We can't see it. But we're all trapped inside these strange repeating loops. Eu acho que foi muito assim um modo como a gente significa as experiências que nos tiram do eixo. A gente pode viver a experiência mais absurda de transmutação da realidade, a gente pode ver as coisas derreterem, que a gente vai significar isso de um jeito absolutamente pobre. Isso eu estou falando de uma forma, na maioria das vezes, como acontece numa cultura de muitas pessoas que são levadas a isso, dentro de um sistema que condiciona a gente a pensar pequeno, a estar dentro de um quadrado, estar dentro do que é sempre o mesmo, né? Então, assim, para mim, isso que você chamou de raso, para mim isso é proposital e é muito real. Isso tá falando assim, é isso que a gente vive. É essa merda aqui. A gente pode ter acesso a uma coisa incrível, que pode bugar a nossa cabeça. Mas em seguida a gente vai ressignificar isso e vai transformar isso num sabonete para lavar o rabo no banho. Gente, esse episódio contém spoilers do novo Matrix. Eu também queria avisar aqui que o InfinitoCast agora está no YouTube, Apple, Deezer, Google Podcasts. É só procurar e se você não encontrar, tem o link na nossa página do Instagram, InfinitoCast_podcast. Depois de tantos anos, vamos voltar para onde tudo começou. Voltar para Matrix. Ah, eu tenho que falar primeiro? Eu tenho uma visão tão específica da coisa, eu queria saber a sua visão primeiro. Ah, fala sério. Você assistiu primeiro e me escreveu, assiste pra gente poder conversar. Eu fiz o seguinte, eu não sei se você fez a mesma coisa que eu. Eu reassisti os 3 primeiros, porque assim, são filmes que eu assisti no lançamento e assisti depois outras vezes, algumas vezes. Inclusive, eu gostava de falar desses filmes e eu dava aula de filosofia. E aí eu falava sobre esses filmes e era bem bacana. Mas há muito tempo que eu não assistia, então reassisti os 3. E depois assisti o 4 logo em seguida. Que faz toda a diferença, né? Se eu não tivesse reassistido... Não, faz toda a diferença, com certeza. Eu não reassisti. E eu senti que eu precisava ter assistido pelo menos o terceiro. O terceiro é fundamental você ter assistido, eu acho. É. Ainda mais por conta do desfecho do terceiro, né? Como que ele consegue finalizar o negócio lá e tal. Eu achei, ao mesmo tempo, esse novo Matrix, eu achei ele muito bom e muito ruim. A minha primeira sensação vendo as coisas e, nossa, experienciando aquilo pela primeira vez em muito tempo, o Keanu Reeves, né, vivendo na Matrix ali, preso ali, e eu achei que tá tudo muito caricato. Eu não gostei não, achei que ficou, sei lá, não sei explicar. A impressão que eu tive é que eles se preocuparam muito com uma maquiagem, com uma coisa mais pop. Achei esse Matrix super pop. Você achou isso? Você percebe isso que eu tô falando? Que ele tem uma coisa, assim, pop. Tá, eu tô entendendo que você tá incomodado, mas eu ainda não entendi exatamente o que é. A percepção é diferente da minha. Eu senti que eles tiveram muitas coisas que aconteceram no filme que só precisavam estar ali, que estavam ali para cumprir um pré-requisito de fazer uma lembrança do que é a Matrix. Então, eu achei que tinha muita cena que estava ali meio que com uma demanda do que é o cinema hoje em dia, que é essa coisa tipo, vamos fazer uma homenagem a isso, a aquilo, vamos falar disso aqui. Então, eu achei que, em geral, e eu acho que não foi só eu, né? Teve muita gente que eu li que escreveu sobre isso, que eu achei ruim. Eu achei ruim esse novo Matrix. Mas, ao mesmo tempo, nessa pegada geral que eu achei ruim, me incomodou, tinha coisas muito interessantes. Então, eu achei ele muito ruim, mas, ao mesmo tempo, muito bom também.
Olha só, vou te dizer a impressão que eu tive. Eu acho que isso que você está falando, eu acho que eu entendo o que é isso que você está falando. E só que a minha visão é muito diferente da sua. O que eu percebi no filme foi que isso que eles fizeram foi totalmente intencional. E foi intencional em muitos sentidos, inclusive no sentido filosófico. Quando você assiste o Matrix 4, quer dizer, todos os Matrix dá para você fazer leitura de muitos filósofos, tá? E muitos pensadores. E o Matrix 4, especialmente, você pode fazer um curso só de Foucault, Biopoder e Matrix 4. Tem, inclusive, uma fala de uma personagem que eu não lembro agora quem é nesse momento, foi muita coisa na minha cabeça. Eu gostei, fiquei emocionada, e eu queria conversar com você na hora, só que na hora a gente não conversou, eu fui ver outras coisas, eu estava estudando outras coisas, minha cabeça tá rodando. Mas tem uma personagem, um momento, eu acho que é aquela Bug, a de cabelo azul. Bugs. Que ela fala assim, como que eles... o Keanu Reeves está falando, o Keanu Reeves é o Neo, né? Oi. Eu te conheço. A Bugs e o Keanu Reeves estão conversando. E daí ele vai falando sobre uma percepção dele, sobre a vida, sobre como que isso tudo era só a vida deles. E como que o poder, como que o sistema se apropria da vida e transforma em mercadoria. Então, assim, isso é colocado explicitamente no filme. O sistema, e aí quando o Matrix fala do sistema, ele não está falando só de uma ficção científica ou distante, ele está falando do sistema em todos os sentidos. E esse sistema em todos os sentidos inclui a gente entender uma dimensão do sistema que é sociopolítica, econômica. A gente está falando qual é o sistema predominante? É o capitalismo. Por que hoje em dia você vê um monte de camisa do Che Guevara e isso não tem a menor coerência com o que foi Che Guevara, né? Porque se você tenta fazer uma revolução contra o sistema, se você abre uma alternativa, um caminho de fuga, uma linha de fuga, a tendência natural, né, e aí o Foucault fala do biopoder, né, que é o sistema se apropriar daquilo que você usou como revolução, se apropriar disso e restringir isso, reduzir isso a imagens a serem consumidas. E o Matrix, ele não está sendo ingênuo quando ele coloca isso. O Matrix 4 não é ingênuo. Matrix 4 assume isso. Ele coloca isso para jogo, inclusive coloca isso na fala dos personagens. Não é à toa que você percebe isso. Inclusive, a primeira, eu dividiria Matrix 4 em algumas partes, assim, tem atos, né? Tem atos fundamentais ali. E aí, eu acho que um dos primeiros, ou o primeiro, envolve ali uma série de pessoas ali, de publicitários e de gamers, né? De criadores de jogos e tal, super empolgados na criação do jogo, e o que vem de mais? Matrix é arma, né? Matrix é isso, Matrix é aquilo. Ou seja, eles, ao mesmo tempo que eles estão colocando essa crítica, que, a meu ver, é uma crítica filosófica de base ali, eles também estão criticando o próprio filme. O próprio, o que é isso? Matrix 1, 2, 3, 4? Porque no 1 a gente já entendeu tudo, na verdade. Quando eu assisti Matrix 1, eu falei assim, cara, já deu tudo, não precisa de mais nada. Vocês colocaram 2, vai estragar. Colocaram 2, tem cenas horrorosas, são cenas estragadas ali, Matrix 2, porque são cenas de ação estendidas, que dá pra você passar rápido e assim, você entende que os caras ficaram brigando, mó tempão ali, ficaram 2 horas brigando, mas saiu tudo bem, tá tudo bem. Pode dar um spoiler, ficou 2 horas de briga, pode voltar. Faz xixi, come pipoca, caga até se você quiser, e volta. Eles ficaram brigando e correu tudo bem, e vida que segue, tá? Filme que segue. Então, assim, o Matrix 4, ele usa muito esse artifício também, de fazer uma referência, de fazer crítica ao próprio Matrix o tempo todo, a própria Matrix enquanto produção no mercado, enquanto filme, né? Tem sempre um personagem, você vê que é filósofo, e que sai da cena. Tem sempre um personagem que sai da cena, que nem aquele francês. Aquele francês que aparece. Merv. É o francês que prende o chaveiro no terceiro filme, né? Ele aparece todo mendigo e ele faz uma crítica, não só à Matrix, mas ele faz uma crítica a essa modernidade, essas novas tecnologias que tiraram um certo estilo e certa beleza das antigas tecnologias, né? Do que era a Matrix antiga, porque essa Matrix reformulada tá uma merda, tá sem estilo, tá sem nada, enfim. E a meu ver, isso é uma coisa assumida e que eles fizeram muito bem.
A meu ver, isso é um crédito, isso é uma estrela, são muitas estrelas pro filme. Então você gostou muito. Nossa, você tá querendo reduzir tudo que eu falei? Eu gostei muito. Ah, desculpa, eu só tô traduzindo para o que eu falei. Foi o que eu entendi da sua fala, de alguma Mas você forma. entendeu o que eu falei? Qual é Sim, o eu entendi ponto de vista? perfeitamente. Eu entendi seu ponto de vista. Eu gosto desse ponto de vista porque eu acho que, sim, isso foi feito de propósito. Os caras comentando dos Matrix, ele usando o Matrix, usando essa meta, né, linguagem, para falar do bullet time, aquele que o personagem lá usa a favor dele, né? É como se o personagem de dentro da história do Matrix aprendesse com a coisa que o Matrix se tornou para adicionar algo à história de Matrix. Ele aprende com algo externo para usar aquilo internamente. Né? E isso eu gosto, isso eu achei interessante também, sim. Agora... Eu acho que isso também tem um outro sentido, que aí para mim é muito interessante. Eu acho que é o sentido mais interessante. Quando eles começam, quando eles têm essa pegada vou chamar de uma pegada alegórica do Matrix. Eles trazem o Matrix enquanto mais do que com uma pegada assim de adereços do Matrix, sabe? O Matrix alegórico cheio de adereços e como se fosse uma marca de Matrix, como se fosse uma fantasia de Matrix. Quando eles assumem isso, eles também convocam a gente como telespectador. Uma roupagem é a palavra que me veio. Não. Você não entendeu? Eu não sei se é bem roupagem. Eu acho que é mais um adereço, como adereços de Matrix, como figurinos. Não tô com uma palavra boa, mas você entendeu o que eu quero. Entendi, os elementos que evocam a ideia de Matrix. Do Matrix produto. Como se fosse, eu acho que talvez um estereótipo de Matrix. Dentro do próprio Matrix. O estereótipo de Matrix dentro do próprio Matrix. Quando eles fazem isso, eu senti uma coisa também bem legal, que eu senti que a gente, como telespectador de Matrix na nossa vida e como fazendo parte dessa sociedade que viu Matrix nascer no cinema, a gente também está dentro do filme. Porque essa discussão, quando a gente acabou o filme do Matrix, aí a gente vai discutir, a gente vai desdobrar isso em salas de discussão filosófica, em sala de aula, conversa com amigos, enfim. A gente vai desdobrando isso. E a gente vai se afastando cada vez mais de Matrix, entende? Porque essa ideia muito rica de que a gente está inserido no sistema e que a gente não critica e que a gente nem sabe que está inserido no sistema, isso é muito latente. Concordo. E é uma ideia filosófica que transpassa, enfim, todos os períodos aí, enfim. Se a gente fala da caverna de Platão, a gente está falando dessa noção. Se a gente pode correr essa ideia de que essa realidade que a gente vive é apenas uma sombra do que é real, por muitas culturas e por muitos tempos diferentes. E se a gente entende Matrix somente como um filme, para fazer uma metáfora a algo, a gente perde Matrix, entende? E aí isso também é usar o fetiche Matrix, isso, que é o estereótipo de Matrix, também é se afastar da própria Matrix. E que é o grande conflito do Neo no início do filme, né? Que ele, assim, ele é um produtor de jogos, então, assim, aquilo que ele viveu, que tinha um poder tão absurdo da vida sendo vivida, é reduzido a um jogo, para ser consumido, para ser comprado, para você passar o tempo para entretenimento, e não para, de fato, crítica e filosofia. Porque você pensar nisso tudo e colocar esse pensamento em movimento exige trabalho, é crítico, é você se movimentar do seu lugar, sair do seu lugar de conforto, se movimentar. É um movimento em direção para fora da Matrix, né? E você entender isso, é só uma ficção, é só um jogo, é só um filme, que somos nós. É você se afastar da Matrix e você permanecer como mais um elemento subjugado dentro do sistema, um elemento alienado, né? E daí o filme o tempo todo coloca vários, isso é muito bacana, né? Porque eu acho que o filme ele passa por exposições de muitos elementos alienadores no sistema.
E aí no sistema, quando tá dentro da Matrix, quando tá fora da Matrix também. E a gente, né, enfim. Aí no terceiro a gente também já entendeu, né, que fora da Matrix também é uma Matrix de algum modo, né. Sempre existem elementos alienadores, né. Eu gosto muito da passagem quando aquela capitã, eu acho foda aquela capitã no... eu não vou saber o nome de ninguém, gente, só do Neo. Niobe. Da Trinity. Eu adoro a Capitã Niobe. A Capitã Niobe, ela explica o que aconteceu depois que aconteceu a paz, né? Que o Neo morre meio que em sacrifício. É uma cena muito... tem um simbolismo muito forte, a imagem do Neo com sacrifício. E aí a Niobe tá falando o que aconteceu depois. E ela fala que as pessoas de Zion ficaram muito radicais. Então, só os humanos podem viver com humanos e as máquinas vivem com máquinas. Isso não levou a lugar nenhum. E aí ela vai mostrando para eles resquícios de Zion. E aí tem uma estátua do Morfeu e várias velas em torno, né? E aí a fé aparece num outro momento. Porque na trilogia de Matrix, o tempo todo a gente está trabalhando a questão da fé. O Morfeu é um personagem da fé, né? A gente precisa ter fé. O que é fé? O que é a experiência, o exercício da fé? Para onde que esse caminho leva a gente? E aí você vê que em determinado momento, essa fé, que aí é uma fé transformada, né? Já é um outro estágio da fé, assim, que foi alienante também, nessa medida em que começaram, aí não é mais ter fé, mas é seguir aquela figura, que no caso é o Morfeu, né, que tinha ideias ali que foram fundamentais para a libertação das pessoas, mas começar a idolatrar essa figura. A idolatria é alienante. E aí a idolatria de qualquer coisa. Você pode pegar a melhor coisa do mundo. Se você começar a idolatrar essa coisa, acabou. Você vai ficar... É alienador, não dá. Você vai virar um zumbi. Eles mostram aquela estátua de Morfeu, né? E o próprio Morfeu, ela fala que o próprio Morfeu gostou, né? Que o próprio Morfeu curtiu esse amor, né? Essa devoção das pessoas, né? Então, falando disso, é a parte que, pra mim, eu mantenho a minha coisa de que ele é muito bom e também é, ao mesmo tempo, de alguma forma, muito ruim. Essa parte que eles voltam, eles começam a discutir as coisas que aconteceram, o que virou, o que aconteceu depois do Neo. Pra mim, eu não sei se se sempre foi assim, talvez eu devesse assistir os outros de novo pra ver se já era assim. Mas pra mim era uma metáfora assim muito, muito direta, sabe? Tudo que eles falavam parecia ser uma metáfora sem nenhum grau de complexidade. Era para mim a conversa do Neo com a Niobe era uma coisa assim, tipo, nem sei se era Niobe ou se era Bugs, mas a conversa do Neo era algo assim: caraca, eu me sacrifiquei pra quê? Não serviu pra nada. Aí acho que é Bugs que fala: não, você se sacrificou, mudou tudo. E ao longo disso tudo que acontecia, eu via uma metáfora para algo da religião. Algo do tipo: Neo representa Jesus Cristo. E aí eu consegui imaginar assim, perfeitamente aquilo ser um paralelo de Jesus Cristo voltando e ele decepcionado: caraca, eu me sacrifiquei e agora a gente está vivendo nessa realidade aqui que tem esse cara chamado Bolsonaro, que é um filho da puta. E alguém falou pra ele: olha, o que você fez não foi em vão, você salvou tudo uma vez. O que a gente tem que fazer é salvar tudo de novo. Eu senti que era uma mensagem assim, bem direta, assim, algo assim, bem na cara. Essa imagem da figura do Neo como salvador, desde o primeiro Matrix, ela traz todos os salvadores que a humanidade teve, né? Não só Jesus Cristo, mas qualquer imagem de um salvador, né? Sim, eu concordo. Eu teria que assistir de novo, porque eu não lembro de pensar nisso quando assisti Matrix, mas foi há muito tempo atrás, né? E assistindo agora, todo o diálogo, ele era um diálogo, assim, diretamente feito de dois gumes. Por um lado, ele tá falando algo que faz sentido naquele mundo, e por outro, uma metáfora que é muito direta. Eu achei que o filme, ele é muito assim, ele não tem nenhuma sutileza, ele é todo na cara.
tudo acontece de uma forma muito expansiva, muito aparente. Não tem muito mistério, eu acho. Acho que é tudo muito... uma luz muito forte, muito explicativo. Isso é o que me incomodou. Quer a verdade, Neil? Vai ter que me seguir. Teve uma cena que eu realmente não gostei. Qual? Uma cena que, pela madrugada, eu acho que nem os atores gostaram disso não. Que Pela madrugada. Quando o Neo entra na Matrix pra falar com a Trinity. E ela tá lá numa oficina, e aí quando ele vai falar com ela, aparece o analista, e o analista começa a bota tudo lá e fica tudo em câmera lenta, e ele fica horas, mas dava, Jesus Cristo, é muito tempo. Dá pra você literalmente fazer uma análise naquele tempo, não dá, gente. Cinematograficamente ficou complicado aquela cena ali, ficou chato pra caramba. E pra mim ficou muito... Eles poderiam... Pra mim, eu teria... Não sei se é fácil. Não deve ser muito difícil. Eles terem usado esse recurso, deve ser... foi o melhor recurso que a gente conseguiu pra explicar aqui, esse aqui que a gente quer explicar aqui. Mas, olha, eu ia lutar um pouco mais pra poder fazer outra cena, porque aquela cena, pelo amor de Deus, gente... Dá pra voltar Jesus Cristo, dá pra voltar geral, dá pra reencarnar todo mundo ali naquela cena. Mas você só sentiu isso nessa cena? Porque eu senti isso em várias. Não. Várias cenas eu senti que estavam se alongando pra tentar explicar alguma coisa que não precisava. Pra mim, essa cena foi bem ruim. Pra mim, isso que você sentiu em relação a essa cena, eu me senti em relação a várias. Desde o início. Eu acho que o início é super alongado. Demora muito tempo pra ele conseguir chegar onde ele, aspas, precisa chegar, sabe? Eu gosto muito do início. Sério? Eu achei que Tem muito do início. Aquele iniciozinho da Bugs descobrindo Morpheus pra descobrir ele e ele ser convencido e ele fica o tempo inteiro voltando. Eu entendo que parte tem que ser desse jeito. Ele tem que relutar pra sair da Matrix. Mas, cara, eu senti que havia uma enrolação, porque sempre que eles precisavam falar de alguma coisa, é assim, ó, pá, explicação. Você já tava muito certo que ele ia sair da Matrix, né? De novo. Eu não tava. Na verdade, não é que eu não tava, assim, eu achei que o Neo não fosse. Não é isso. É que eu gostei tanto do início, porque o início me fez também entrar na própria desconfiança do Neo. Eu acho que eu me senti como ele, eu fiquei pensando assim, será que... Então isso tudo, cara, tá maluco? E eu fiquei tentando me colocar na situação dele. Não propositalmente, eu fiquei nesse exercício, eu fiquei realmente, cara, essas coisas... Quando as coisas começam... Quando as coisas começam o espelho a derreter, é uma questão, né? E assim, eu acho que eles conduzem isso muito bem e a sequência que eles fazem, sabe, da vida cotidiana dele, nessa pequena rodinha de rato, gostei muito, achei que ficou boa, fluiu bem e dá bem a sensação de angústia, assim, daquele cara que, porra, então a vida é isso, sabe? Que merda, sabe? Medíocre, assim, com essa sensação de que falta alguma coisa e tal. E faz todo sentido que o terceiro filme seja dessa forma, seja esse retorno, assim. O quarto filme seja esse retorno, né? Porque, tipo assim, o terceiro acaba com... o Neo pede uma paz às máquinas lá e luta contra o Smith. Gente, vamos falar do Smith? Por favor. Perdão, agora? Agora, porque eu fiz até musiquinha pra ele. Fala aí do Smith. Gente, então. O Smith pulando em cima do Neo é tipo assim, te quero, né? Porque assim, o Smith ele passa os 3 filmes todos querendo muito o Neo, né? Você vê que tem um amor latente ali, né? E aí eu achei maravilhoso que no quarto botaram aquele ator que, além de ser um ator lindo, é um ator que também é homossexual, né? Não sabia. E ele assim, luta, né, pelos direitos LGBT, é homossexual, é super bonito, e ele achei que ficou uma coisa, acho que rolou um negócio assim de, cara, vamos botar mais
uma moldura bonitinha, assim, no Smith e no Neil, porque rola o amor ali, né? E aí quando ele pula pra cima aqui, que ele cai naquele prédio, né? É tipo assim, que já se jogava na cama com o Neil, não é verdade? Cara, mas o Smith é um dos personagens cuja história não faz pra mim o menor sentido nesse filme. Nossa, faz muito sentido. Mas faz muito sentido. Eu entendo o que você está dizendo, isso eu entendo, pra mim eu concordo que isso que você está falando faz sentido pra caramba. Mas, cara, ele é muito um personagem coringa, que aparece pra resolver umas coisas e depois volta e não sabe que se ele quer uma coisa, se ele quer outra. Eu fiquei muito confuso. É um personagem, pra mim, ele tinha que ter um funcionamento diferente. Ele acabou sendo um coringa ali usado como para resolver umas questões do enredo, para ter uma emoção. O que é o Smith no início? No primeiro Matrix. O que é o Smith? É um programa. Você viu primeiro, você pode falar melhor do que eu acho. Não, amor, mas eu tô conversando com você. Bem, o Smith ele é tipo um programa que vai contrabalancear o Neo. Então ele é meio que a resposta. Não? Não. O que é o Smith? Não, o Smith ele é um programa para controlar o sistema, a Matrix. Tá? O Smith ele é um agente. O Smith é um agente, assim como você tem outros agentes, só que depois você tem. Tanto que no início assim, tem aquela cara marcada do Smith, só que tem outros agentes com ele, né? Uhum. E daí, quando o Neo consegue destruir o Smith, que a gente acha que ele vai sumir do mapa, ficam só aquelas outras caras que são os agentes. O que são os agentes? A galera do Matrix, né, que já tá liberta, fala assim, ó, quando você vê um agente, você mete o pé, corre o mais rápido possível, porque nunca ninguém sobreviveu ao agente. O agente, ele é feito para acabar com qualquer anomalia. Então, deu um problema, o agente vai lá e mata. Foi o que eu quis dizer quando eu falei, mas bem, sua explicação é melhor. Mas o que você falou? Contrabalancear o Neo. Ah, então, é isso. O que acontece? No primeiro momento, ele é isso, que é esse agente que mata as anomalias do sistema. Só que o Neo entra, não lembro se você se lembra da cena como ele destrói o Smith. O Smith tá aqui num ponto, o Neo mergulha para dentro dele e entra por dentro dele e ele explode. Pá, e todos os Smiths vão explodindo, porque ele tinha se replicado, né? E aí, lá, explode todo mundo, beleza. Aí o Smith volta. Só que quando ele volta, ele agradece o Neo. Ele fala assim, obrigado, você me libertou. Você me libertou do arquiteto, de quem programou esse sistema. Ou seja, agora eu não sou um programa escravizado que precisa cumprir ordens. Eu sou livre. E isso é maravilhoso, porque é um programa que também quer ser livre. Ou seja, é o questionamento da inteligência artificial, que dentro da própria... que, né, você cria uma inteligência artificial que fica... começa a ganhar uma dimensão enorme, e dentro dessa inteligência artificial tem outras revoluções e tem outras inteligências artificiais, ou seja, a vida dentro de vida, a vida dentro de vida. E aí, só em um determinado momento do filme, que o Smith se revela como o negativo do Neo, que é o momento lá que o oráculo conversa com o Neo e deixa claro isso para ele, né? Que aí funciona mais ou menos como Harry Potter e Voldemort, né? Que eles têm a mesma varinha, e eles têm alguma coisa ali que eles precisam aprender um com o outro, é o ponto positivo, ponto negativo, que é uma coisa meio yin yang. Isso, que é uma alegoria fundamental de filosofia, de pensamento. E o Smith... Ah, não, gente, eu só tenho elogios pro Smith. Fala você. O que eu ia falar é o seguinte, eu acho ótimo, porque isso que você falou, eu acho realmente bom, inteligente, mas a forma como ele aparece na história é muito alimentando uma coisa de ação que precisava ter, sabe? Então, olha só, vou falar duas coisas aqui. Uma parece que eu tô defendendo o filme, né? Mas eu tô falando minha perspectiva. Mas porque a minha perspectiva do filme foi muito diferente da sua. Sim, sem dúvida. A gente começa esse negócio entendendo que o computador é um sistema binário. Isso é a primeira aula de computador, é sistema binário. Uhum. E o Smith é aquele que sai do sistema binário. Então, assim, é lógico que você pode usar
Uma pessoa que está fazendo um filme pode usar esse personagem para solução de conflitos? Ué, é mais do que lógico, é inclusive inteligente. Agora, seria escroto, seria empobrecido, a meu ver, se eles tivessem um personagem que só servisse para isso. E para mim o Smith não é só esse personagem que só serve para isso. Para mim o Smith ele tem riqueza em muitos pontos. O Smith, ele tem... Dá para fazer capítulos do sentido do que é esse personagem, entende? Eu concordo, eu não discordo disso, mas eu acho que ele é apresentado como um dispositivo para controlar a narrativa. Uma hora ele precisa fazer uma coisa, ele precisa ser um Smith, na outra hora ele é outro, e ele está só jogando conforme a narrativa precisa dele. Eu acho que o Smith é um personagem muito interessante, eu concordo nisso, né? Que ele existe essa profundidade nele. Mas eu acho que a forma como ele aparece é essa. A forma como ele aparece é tipo, agora você vai ser isso porque a história precisa disso, e depois você vai ajudar ele porque a história precisa que tem alguém que ninguém esteja esperando que ajude o Neo. Enfim, por aí vai. Como que é a saída do Smith? A última cena do Smith, você lembra? A última cena é que ele... Bem, não sei se é a última cena, mas a parte que ele acaba... Atirando no arquiteto. Atirando no terapeuta. É. Não é? E isso pra mim era um Deus Ex Machina do caralho. Não, e aí o que ele faz depois disso? Que é a parte mais importante. Que ele fala alguma coisa tipo que ele ainda vai ser... Tipo, ele só fez aquilo ali pontualmente pra ele poder continuar sendo meio que... Não, ele vira pro Neo e ele fala pro Neo, eu e você somos iguais. A única diferença é que eu posso ser qualquer um. Aí ele vai e ele muda o corpo dele. Ele muda o corpo dele. Aí, inclusive, é o ator que tá na cafeteria que o Neo... Isso é um ponto também bem legal. Tem atores do Sense8, que eu amo Sense8, é uma série que eu gosto muito mais. E aí tem o cara que tá o cara que mexe no café, o barista lá, é o que o Smith se torna no final. Nós somos iguais. A diferença entre eu e você, Neo, é que eu posso ser qualquer um. Ele vai e vira esse cara. E aí ele vira pro Neo e você só pode ser você. E vai embora. Então, assim, e isso, pra mim, dentre muitas coisas bacanas, tem uma posição fundamental na jogada de personagem, que é uma posição ética. Cada personagem, cada ato ali do filme fala de ética de alguma forma. E a ética do Neo é essa. O Neo, ele só pode ser ele. Inclusive, o filme só vai acontecer na medida em que ele toma essa identidade de uma forma absoluta. Entende? Que ele vivencia isso. E daí tem a coisa de voar e tal. E tem até aquela cena bem legal, que eles estão encalacrados no final, né? Matrix 4. Eles estão encalacrados, cheio de polícia em volta. Aí o cara pergunta, cara, você ainda pode voar? E ele tenta voar, dá um pulinho. E nunca consegue. Não. Ele faz todo um movimento bom, assim, cara, de dar um pulinho. Sei qual é. É muito bom. E, tipo, isso é uma coisa também... Desculpa que eu tô falando demais. Mas é porque o meu pensamento vai em cadeia, assim, às vezes. Isso é uma coisa que eu acho que é a mesma fala que ele diz também, ele repete desde o primeiro Matrix, que a Capitã Niobe também fala, eu nunca acreditei que você fosse o escolhido. E o Neo fala, eu também não. Eu nunca acreditei. Tanto que quando a Niobe dá a nave pra ele no terceiro filme, ela fala assim, todo mundo fala pra ela, ué, mas você não acredita no escolhido. Aí ela fala, não, eu não acredito no escolhido, eu acredito nele, e aponta pro Neo. Fala assim, tipo assim, eu acredito na pessoa que você é. Eu acredito na ética que você tem. Eu acredito nas suas escolhas. Eu não acredito em um escolhido. Eu acredito que as pessoas têm escolhas. E eu acredito nas escolhas das pessoas. É ética, né? Então, assim, eu acho que isso se repete também de uma forma cíclica no filme. De muitas formas. De muitas formas. E isso aparece nos personagens o tempo todo. Quem acredita ou quem não acredita no Neo. O próprio Smith, que é essa contraposição do Neo, que tem ali uma relação estranha com ele, né? Eu não acho que ele entre ali no Matrix 4 só para desenrolar a história e servir. Tipo, não é vamos arrumar uma solução mágica. Eu acho que tem fundamento. Eu acho que tem uma relação diferente dele ali. Com o Neo, com a Matrix e especialmente com o Neo. Entende?
Thomas, você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco. Não usamos essa palavra aqui. Eu entendo, e as entrelinhas de Matrix mexem muito contigo, porque eu acho que essa é a parte que eu considero que é muito boa. O filme ele tem umas representações muito interessantes, ele tem uns diálogos que você pode desdobrar ali e pensar sobre aquilo que são muito interessantes. Eu concordo. Ainda assim, existe um outro lado que pelo visto não te incomodou, que é esse lado de ser muito pouco profundo. Ele joga todas as informações de uma forma bem direta na sua cara. A impressão que eu tive foi que esse Matrix 4, e a história toda para mim indica isso, era uma necessidade de que ele existisse, porque é uma voz que digamos assim, que tem valor no nosso mundo, porque é uma voz que está integrada, como o próprio filme fala, no nosso sistema, no sistema capitalista. Então é uma voz que é reconhecida e chancelada por quem vai dar dinheiro para isso. E ele precisava voltar para ser a mesma coisa que foi o 1, Matrix 1, de novo. Então ele pega todos esses elementos para falar, olha, gente, e essa história aqui que foi contada em 1999, ela continua relevante em 2022. A gente só precisa lembrar disso, porque o tempo é cíclico, né? Mas então as coisas vão... você esperava? Não sei o que eu esperava. Eu esperava... Na verdade, eu achei que ia ser como foi, de alguma forma. Porque, vendo o trailer, eu esperava um pouco disso. Eu esperava que teria uma narrativa que ia tentar agradar muita gente, a tentar agradar o público mais jovem até, com explosões e com Keanu Reeves, que virou um grande símbolo de um cara descolado. E foi isso. E foi exatamente isso. Só que, ao mesmo tempo, eu senti que tem uma coisa, uma pegada que é uma pegada muito recente das coisas, que é essa pegada bem da informação. Ele é um filme que te dá muita informação, que explica tudo, que tem tudo que é dito tem um significado para fora daquilo ali, e é tudo de uma forma muito abrasiva, muito... Pensa numa luz forte. A imagem que eu tenho é de uma luz forte. E quando a luz é muito forte, tudo se torna difícil de distinguir. E é isso que aconteceu. Acho que fica... O que é interessante tá misturado junto com o que não me interessa nada. E é isso. Virou uma massa de meio Hollywood, meio filosofia, e tentando resgatar esse Matrix original, tentando fortalecer essa voz de novo, trazer para o presente o que aquele Matrix foi na virada do século. Ele não é um filme, ele é um filme que é uma continuação de uma trilogia. Sim. Assim, como termina essa trilogia, né, a gente precisa pensar assim, como é que termina isso? O que a gente vai falar depois disso? O que é interessante falar disso? Para mim faz todo sentido que seja esse 4. Para mim esse 4 foi muito bem escolhido. Para mim o que eles escolheram abordar no 4 e a forma como abordaram foi muito boa. Inclusive trazendo, enfim, deixando explícitas outras referências que eles já tinham dito antes, né? A Alice, que é uma referência fundamental para qualquer pessoa que pense em vamos sair da realidade comum. O Carol, você precisa ver o Carol. Então, assim, eu não esperava uma coisa diferente disso, não. Tem alguma coisa dessa repetição cíclica que faz todo sentido como saída qual é a saída que a gente tem depois do 3? É uma coisa... É a coisa do eterno retorno, né? Nietzsche. Isso. Como é que você vai... O que você faria, assim? E pra mim fez todo sentido. Pra mim, inclusive isso que você tá falando, de ser
Pô, mas eles quiseram sair novamente da Matrix. Cara, a Matrix 1, né, a gente continua aqui, precisamos... Isso é foda, cara, isso é forte. Isso é preciso, assim, isso é necessário, é urgente, entende? Esse é o exercício. E é entender que é o seguinte, Matrix, sempre que você sair da Matrix, você vai retornar pra Matrix. E é isso. E eu acho que não existe nada mais forte que isso. Porque senão você fica na Matrix. Se você for pra além, não, agora vamos criar uma outra parada, não sei o que, mano, fudeu, você tá preso de novo. Porque a gente sempre tá preso. Sim. Bem, a Matrix ela é uma metáfora o tempo inteiro. E essa metáfora de você sair da Matrix é justamente de alguma forma algo que a gente sempre fala aqui, que tem a ver com se libertar de alguma forma de coisas. Porque as pessoas elas defendem um sistema porque é o único mundo, a única vida que elas conhecem e se torna necessário para elas defenderem aquilo. Então eu entendo que a Matrix cada vez continua atual, e essa nova Matrix está inserida nesses tempos atuais. Ainda assim, eu achei que o filme ele tem esse lado. Bem, a primeira coisa que eu falei é um filme muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. O que eu acho que a sua visão é que para você fez tudo que foi apresentado fez sentido. Para mim, tem esse lado, sim, que eu acho que Matrix é muito interessante. Mas tem outro lado que eu acho que ele podia ter mais uma coisa que fosse mais misteriosa, talvez, mais complexa um pouco, até. Algo que fizesse a gente buscar... Porque eu acho que a grande parada do Matrix anterior é que ele era muito confuso, então ele fazia as pessoas buscarem mais, irem atrás. E esse Matrix eu não senti isso, eu senti que ele era bem direto e às vezes até raso. Você não me conhece, não? Tem certas informações e elaborações que a gente faz, que a gente já fez nos 3 filmes anteriores. E que exigiram um determinado tipo de esforço. E que envolvem um tipo de mistério. Que é diferente do 4. Mas ainda assim, no 4, é um filme para você pensar e para você buscar muita coisa. Muita coisa. Só que ele já tá em outro degrau, vamos dizer assim. Como assim outro degrau? Tem muitas coisas que você pensa de desdobramento daqueles personagens quando acaba a trilogia, que é isso, você não pensa assim, você não tá pensando meramente numa coisa inventada pelo autor, você tá pensando na realidade que a gente vive. Matrix é isso que a gente vive. Então, assim, é você fazer esse exercício de buscar esses personagens nessa realidade que a gente vive, é de você entender qual é o sentido dessas coisas e poder, não sei, explorar a riqueza alegórica de cada personagem, sabe? A partir não só desse início de como que foi apresentado, mas do futuro dele, sabe? Eu achei que tem muita coisa para buscar, mas é como se fosse em outro tempo. Isso faz muito sentido, né, pelo tempo até do filme e do elenco, de ser, por exemplo, você uma coisa assim, completamente ai, tá me faltando palavra, cacete do cu. Não tem como a gente deixar de falar do elenco que tá há quantos anos mais velho? E da gente vislumbrar esse elenco, e aí a gente consegue ver no mesmo filme, porque eles usam esse recurso da projeção do primeiro filme no quarto filme, na projeção da imagem dos atores. Na parede. Lá o Keanu Reeves novinho, e o Keanu Reeves claramente muito mais velho agora. Tipo, com a pele mais velha, com a expressão diferente, né? É um outro corpo, é uma outra pessoa. E tem uma coisa da gente considerar o envelhecimento dos próprios atores que eu acho que é muito importante para pensar esse filme. Eles não são... O Matrix não é só o personagem, são os atores que fazem os personagens. E isso é uma ideia de teatro que sempre me agradou muito, assim, né? Que a coisa da atuação
É a coisa de você poder vislumbrar o exercício daquele ator, daquela pessoa, daquele corpo, experimentando um outro. Então, assim, cara, eu quero ver o Neo. Você não vai ver o Neo, não existe o Neo puro. Existe o Keanu Reeves experimentando, exercitando o Neo. Isso é de uma complexidade que eu acho que não precisa ser considerada quando a gente fala desse filme. É o envelhecimento do próprio elenco. Isso é super importante. E faz parte, assim, quando a gente fala de envelhecer, a gente fala de um tempo de maturação das coisas. Eu acredito que o Matrix 4, ele coloca questões muito, muito fortes e que precisam ser buscadas, que são misteriosas, e que vai queimar muita mufa. Se você parar para ver ali com calma e ir pegando, você vai parar para pensar e vai abrir, vai ver 1000 vezes, você vai fazer muitas leituras ainda desse filme. Mas tá em outra dimensão, e talvez seja essa dimensão do que é mais velho, porque passou, tem algo ali que passou e que tá na cara, tá na pele, tá em tudo, sabe? O tempo da gente encontrar com as coisas é diferente de acordo com a nossa idade, de acordo com, né? E isso para tudo. É por ela que você ainda luta, por isso nunca vai desistir. A Trinity. O que você achou da Trinity voando, da Trinity? Porque para mim também tinha uma mensagem bem clara aí. Na Trinity a pessoa que voa, não é, Neo? Sim, o Matrix, o primeiro filme foi feito em que ano? 99. 99. De 99 para 2021, que foi o lançamento do Matrix. Muitas lutas a gente vem vivendo, né? Inclusive uma luta que envolve... E, aliás, acho que todas as lutas têm, né, feminismo, né? A gente vive isso. Então foi uma ótima escolha. E aquele diálogo ali no final, né? Que eles voltam para falar com o analista, que é o arquiteto. Aquele arquiteto também é muito bom, né? Quer dizer, a versão nova do arquiteto, psicanalista. Neil Patrick Harris. É muito bom aquele personagem e essa figura, pensar nessa figura como psicoterapeuta também como aquele que mantém o sistema, né? E que medica o que está fora de ordem, né? Mas eu achei interessante que, eu acho que no inglês eles usaram o termo de ovelhas, né? Que o criador, o analista, vira para eles dois, para o Neo e para a Trinity, e fala na cena final de que, mas e se as pessoas não quiserem ser libertadas? Porque tem as ovelhas. Existe uma palavra para isso muito usada, que é sheeple. Sheeple é tipo de ovelha. De ovelha, sim. Porque é a palavra usada para isso. A legenda que eu vi, que deve ter sido a legenda sua, falava gado. Isso, então, isso que eu ia falar, porque, lógico, uma pessoa que vai traduzir português brasileiro vai botar gado, porque isso que a gente está vivendo é assim como a gente tem chamado as massas que estão seguindo o governo atual. É o gado, não tem como é que a gente vai dialogar com gado, como é que a gente vai conversar com gado? Não tem conversa, não tem diálogo, não tem pensamento, não tem nada. É só uma massa que... A ideia de sheeple é exatamente essa, é um termo usado especificamente para falar de pessoas que são, qual é a palavra? Dóceis, que são facilmente lideradas. Massa de manobra, sim. Isso, então. Enfim, que são esses dois pontos do final, são bem... falam bem, conversam bem, dizem bem ao momento que a gente está vivendo, ao ano que a gente está vivendo. Né? Não só no Brasil, né? No mundo inteiro. A gente sabe disso. Então... Muito bom também, acho incrível, gostei, acho que tem que falar mesmo. Gostei dessa cena, gostei das cenas finais. Foi o final meio da Marvel, né? A Marvel costuma fazer o final dos filmes de super-herói com esses diálogos assim que são mais falando com a gente, uma piadinha mais atual, uma coisa. Gostei. Eu acho que isso entra na sua lógica de algo que é um filme que tenta acompanhar a própria época, né? A época atual é uma época da Marvel, que a Marvel é a grande superpoderosa do cinema.
Então eu acho que o filme pega muito disso. De certa forma, é um herói, né? É um super-herói, o Neo. But this is the moment for you to show us what is real. I remember this. Às vezes, uma coisa que acontece que é muito ruim, e é algo que eu sinto naquele outro filme, o Não Olhe Pra Cima. Quem me chamou a atenção para isso foi um amigo meu, inclusive. Ele fala que esse filme é uma pregação para quem já é convertido. O que eu quero dizer é, Matrix, esse novo Matrix, ele... Às vezes eu fico pensando que você ter visto tanta coisa nele tem a ver com o fato de ele ser... de nós sermos o público-alvo. Você acha que uma pessoa que é bem o que o filme está apontando o dedo, olha, você está preso na Matrix. Que eu sei que é todo mundo, mas há algumas pessoas mais presas do que outras. Algumas pessoas que eu tô falando especificamente de quem idolatra o capitalismo, por exemplo. Você acha que esse filme vai causar algum conflito para essa pessoa? Ela vai se enxergar naquilo ali? Ela vai pensar sobre isso? Eu acho que as coisas não são simples assim. Quando eu dava aula de existencialismo, eu falava muito sobre a coisa da finitude. A noção da finitude para a clínica existencialista é uma noção fundamental, que é uma noção... Para qualquer transformação, você precisa pensar sobre a finitude. E eu tinha muitos alunos que ficavam assim, muito perturbados com aquilo, ficavam pensando o que era aquilo, então, mas me diz então o que eu preciso saber. E eles me perguntavam isso de várias formas, inclusive no final da aula tinha alguns que ficavam para conversar comigo, mas professora, o que você quis dizer? O que é? Me fala, não entendi, como assim a finitude? Como assim a morte? E eles não ficavam perturbados, eles ficavam perturbados dessa maneira, porque eles não tinham experiência significativa de morte. Eles nunca tinham experimentado. Porque se você passar pela experiência da finitude de uma forma assim, não pensar sobre, né? Mas você perder alguém, perder que seja um ser, um animalzinho, ou uma pessoa, coisas, né? Seres queridos. Ou então perder uma coisa muito significativa para você, tipo um lugar, uma casa sua que você incendiou, você perdeu tudo que você tinha. Quem é você? Sua casa incendiou, tudo que você tinha acabou. Virou pó. Quem é você? Assim, essa experiência de finitude, ela redimensiona tudo. Eu não sei nem por que eu comecei a falar disso. Eu fui dar uma das minhas respostas longas. Esqueci. Eu falei... Eu não acho que as coisas sejam simples assim. Eu acho que o processo de você questionar, de você pensar, de você sair do seu lugar de conforto e experimentar outro pensamento, outra ideia, outro mundo, frequentar outros círculos, ela não é tão simples assim. A gente não pode dizer assim, esse aqui pensou, esse aqui não pensou. E eu não me incluo dentro desses que pensaram. Eu sei que tem muitas coisas nesse filme e em outras coisas o tempo todo que eu não acesso porque ainda não é para acessar. Entende? E muitas coisas talvez de uma pessoa que talvez seja ultracapitalista, que não é o meu caso, eu não sou a pessoa que vai invadir o Congresso nos Estados Unidos com um chifre falando viva o Trump, eu não sou essa pessoa. Mas ainda assim, né, nessa diferença... Vamos supor que eu pegue uma pessoa que tenha invadido lá o Congresso e vamos os dois assistir Matrix ao mesmo tempo. Essa pessoa vai ver coisas que eu não vi. E vice-versa. O que eu vi não é melhor nem pior do que ele viu. São visões diferentes. As pessoas têm experiências diferentes, têm visões diferentes e tudo a seu tempo. É tipo aquilo que... Teve um dia que a gente estava conversando, eu acho que era do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E não adianta a gente querer ler 100 Anos de Solidão com 20 anos de idade. Às vezes até rola. Mas olha, se você fizer uma leitura quando tiver mais velho, vai ser melhor. Entende?
Então, tipo assim, você tem o gênio, o crânio da leitura, da literatura. Ele já leu, porra, todo aquele... Como é que é aquele cara que escreve sobre a juventude, até morrer, a Dulce, a Melisse... Que eu falei esse livro, Proust. Ah, tá. Ler Proust é uma vida, né? O cara tem toda, porra, tem... O que é aquilo? Você vai passar a vida inteira lendo Proust. Você vai querer ler Proust com o quê? Com 10 anos de idade? Você vai pegar de Proust lendo com 10 anos de idade, entendeu? Então, por isso que eu acho que não é simples, assim, eu te dizer, olha, eu acho que que as pessoas anticapitalistas vão refletir. Eu acho que não é um processo, não é um negócio simples assim, é um processo, é um caminho. Porque, enfim, a gente vive num planeta, cara, que é um planeta onde todo mundo se encontra, uma galera enorme se encontra. Então, se encontra uma galera que tem, prazer em torturar os outros, junto com uma galera que, tem prazer em educar os outros. Que planeta louco, né? E, assim, todo mundo convivendo, todo mundo trocando, todo mundo junto, né? A pandemia não é à toa, tá todo mundo junto. Todo mundo passando a mesma merda, não importa, né? Tá todo mundo tendo que tomar cuidado, e é isso. E aí não tem como a gente dar uma resposta simples, né? O que importa é assim, isso aí não é só pro Matrix 4, é para qualquer filme, para qualquer arte, né? A arte, ela nos toca de maneiras diferentes. E é isso que é importante. E aí a arte pode te tocar de uma forma e você fala assim, pô, é isso que eu fiquei tocado, foi isso. Você pode falar pra mim? E eu posso pensar assim, pô, nem achei grande coisa, assim. Mas, cara, acho foda que te toque dessa forma. E isso pra você é revolucionário. E isso não significa que não é nada. Significa que a revolução, ela não pode ser padronizada, assim, entende? A revolução é o que te tocou. E cada um vai ser tocado de uma forma. E a gente encontra pessoas que têm mais afinidade, que sentiram coisas parecidas e outras não, porque estão em momentos diferentes da vida e porque pensam diferente, enfim. Mas é lógico que, quando você ainda não viu nenhum Matrix, não tem nem noção do que é esse conceito, e você nunca leu na vida, vamos supor que você nunca leu na vida, estou colocando o personagem aqui fictício, nunca leu nada, conhece nada, só conhece o quarto de Jack, tá lá no quarto. Aí, porra, Matrix 1, porra, explodiu a cabeça, beleza? Mas você vai ficar o quê? Explodindo? Explodiu. Beleza, aí você vai pro 2, você vai continuar achando? Vai, mas as coisas têm outro tempo. Você não vai ter a mesma explosão que você teve no 1. Mas você pode ter uma melhor, inclusive. Porque é isso. Se você se conformar com aquele conhecimento que você já tem, você vai estar confinado de novo. Você vai ter que reexplodir a mente, sabe? E aí são outras explosões diferentes, a experiência é diferente. Beleza. Falei, você falou beleza. I saw this in a dream. Bom, o serviço das barcas é um serviço excelente, porque é um transporte de um custo não muito elevado, leva até o Rio de Janeiro e vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de Janeiro. My dream ended.